Oi pessoal, meu nome é Alessandro e hoje eu vou comentar esse quadrinho aqui, Depois do Fim do Mundo, que é um encadernado lançado pela Mitos. Esse mês aí saiu em julho agora, julho de 2018. E esse encadernado, ele compila uma minissérie publicada originalmente nos Estados Unidos pela IDW em 2013. E essa minissérie é escrita por ninguém menos que John Byrne. E eu já tenho que confessar logo no começo do vídeo que o nome do Byrne na capa de uma história já me deixa muito empolgado. Por que me deixa tão empolgado? Porque o cara é um dos grandes dos quadrinhos. O cara reinventou o Superman pós-crise. O cara... Mas o que? Ele fez uma fase épica do Quarteto Fantástico, junto com Claremont, é responsável por uma das fases mais bacanas dos X-Men. Ele é um roteirista e um desenhista de mão cheia. Sei lá, fez várias coisas. Fez uma fase engraçadíssima da Mulher Hulk, uma fase clássica do Namor, lançou a revista mensal da Tropa Alpha, tem um trabalho muito bacana nos Vingadores também. E isso só para começar. A carreira do cara tem vários pontos altos, né? E falando sobre a carreira dele, acredito que tem algumas informações que são legais da galera saber antes de ler Depois do Fim do Mundo, né? Para entender a proposta dessa revista. Vamos lá. O título original da minissérie da IDW, que foi lançada lá em 2013, é Doomsday Point One, o Apocalipse Ponto 1. E o título do primeiro trabalho do Byrne, colorido, que teve certa repercussão, é Doomsday Plus One, então, Apocalipse mais um. Ou seja, nessa história aqui, nós temos o Byrne fazendo uma releitura do primeiro trabalho dele. Esse primeiro trabalho era só desenhista. Essa história, Doomsday Plus One, é escrita por um cara chamado Joe Gill. E saiu lá em 1975. Nessa história, lá da década de 70, o que acontece é o seguinte: nós temos um cenário pós-apocalíptico. Um déspota latino-americano lança mísseis nucleares para os Estados Unidos. Os Estados Unidos acham que foi a Rússia que fez isso. Então começa uma guerra nuclear que destrói o planeta. Assim. Alguns astronautas vão para o espaço, voltam para a Terra quando a radiação está em limites toleráveis. E aí o que acontece, né? A mensal, a minissérie, na verdade, ela tem duas fases. Primeiro sai 6 edições, depois sai mais algumas. Essa revista conta a história desses astronautas voltando para a Terra depois do apocalipse. Essa minissérie aqui, Depois do Fim do Mundo, ela também pega esse plot, mas sem os elementos da Guerra Fria. O que nós temos aqui? Aqui nós temos uma equipe de astronautas, né, que está numa estação espacial estudando o Sol, e essa equipe de astronautas vê uma erupção solar terrível, avisa a Terra, e essa erupção solar ela chega à Terra e ela queima boa parte do planeta. Uma parte da América do Sul é poupada. Bom, essa equipe de astronautas tem que vir para a Terra, senão vai morrer. Ela chega na Terra e ela tem que lidar com esse mundo pós-apocalíptico, tanto no que diz respeito à escassez de recursos, a alguns sobreviventes que têm, que não são tão confiáveis. Em alguns momentos a história ela tem um quê de Walking Dead, só que sem os zumbis, claro, né? Uma coisa que eu acho importante frisar para quem for ler essa história é o seguinte, né? Que aqui nós temos um trabalho de um grande mestre, mas é um trabalho menor de um grande mestre. Nós não vamos ter um dos grandes clássicos do Byrne. Nós temos o Byrne fazendo uma releitura do próprio Byrne. E isso já, pelo menos para mim, é instigante. Deixa eu mostrar a arte para vocês enquanto eu vou falando. Do ponto de vista da trama, a história tem alguns problemas. O primeiro deles é o pouco desenvolvimento dos personagens. Alguns deles têm até algo de interessante. Né? Tem uma astronauta que está grávida, tem um astronauta que o pai dele é um dos grandes figurões do exército dos Estados Unidos. São pontos que dá para trabalhar, que são interessantes. O Byrne até desenvolve um pouquinho, mas é tudo muito rápido. Né? E dizendo isso, a gente chega no segundo problema, que talvez seja o maior problema dessa história, que é tudo realmente é rápido, né? Porque a história ela é curta para o tanto de coisas que ela propõe. A minissérie tem 4 edições. Essas 4 edições, na primeira nós temos o fim do mundo, na
e também os astronautas voltando para a Terra. Na segunda, esses astronautas lidam com uma situação aqui na Terra, com uma prisão, que tem sobreviventes lá, aqueles sobreviventes são prisioneiros que tomaram conta da prisão. Além disso, vamos lá, na terceira eles encontram alguns aliados, sobreviventes que na verdade estavam no submarino e afundaram o máximo possível para sobreviver, e vão até Nova York também. E na quarta tem a chegada deles na América do Sul e uma certa resolução da trama. Bom, tá aí um resumo de cada edição, né? Só que todos esses elementos eles pediam mais desenvolvimento. A impressão que dá é que a coisa foi planejada para ter mais edições e depois foi condensada, comprimida. Isso, é claro, não impede que existam pontos altos, que existam coisas interessantes aqui na história. Afinal, é de um John Byrne que nós estamos falando, né? Para citar alguns desses pontos altos, é claro que eu vou ter que dar alguns spoilers. Um dos pontos que eu mais gostei foi quando eles chegam em Nova York e tem que lidar. E uma das astronautas encontra sobreviventes, que é um grupo pequeno que estava no metrô, e eles estão todos deformados, queimados, e eles pedem que ela não avise sobre eles, eles recusam a ajuda, porque eles estão quase morrendo, eles têm muita vergonha da situação que eles estão, acham que é melhor eles continuarem lá. E há uma cena no final de um desses sobreviventes olhando para eles indo embora, que é realmente de tocar o coração. E outro ponto que é legal é que o John Byrne mostra a conversão do Papa. Isso foi muito legal. O Papa ele é mostrado no começo como alguém tentando sobreviver, parece que não se importa tanto. E aconteceu um apocalipse para o Papa se converter à própria fé da qual ele era líder, a qual ele professava. Cara, isso é uma sacada muito legal do John Byrne, um trabalho que ele faz da religião. Ele diz que só havia cinismo na religião, porque é isso que ele só se permitia ver. E depois disso tudo ele mudou. E isso é um ponto bacana no final, que é mais um ponto que pedia desenvolvimento. Mas ficou bacana, né? O término da leitura ele deixa duas sensações. A primeira é essa que eu estou repetindo aqui algumas vezes, que é esse desejo de que as coisas fossem melhor desenvolvidas, só que somado a isso, há um gostinho de quero mais. Isso é interessante, porque quando eu estou colocando críticas aqui em relação à construção pelo Byrne da trama. Só que os pontos são interessantes, a ambientação é interessante, que a gente fica querendo que a coisa durasse mais, ou tivesse mais edições sendo desenvolvidas. O seguinte, eu particularmente gosto de ler esses trabalhos menores de grandes artistas, porque a gente vê conceitos que o cara tem na cabeça, que às vezes desenvolve muito bem, ou sei lá, não desenvolve tanto, né? E eu gostei de ver isso sendo publicado aqui. A Mitos, pelo visto, tem mais materiais do Byrne para publicar, só que acho que por causa da crise do mercado editorial brasileiro, isso vai ficar um pouco mais para o ano que vem. Mas foi muito bacana rever o Byrne, até porque tem bastante tempo, pelo que eu lembro, que não sai nada dele no Brasil. Tá aí. Essas são as minhas impressões sobre Depois do Fim do Mundo. Uma releitura que o John Byrne faz do primeiro trabalho colorido da sua carreira que teve certa repercussão. Você já leu o material? Gosta do Byrne? Não gosta do Byrne? Bota aí nos comentários. Peço também que, se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se gostou do vídeo, deixa aquele teu joinha. Acho que é só isso. Um abração e até o próximo vídeo.